pelo sistema e depois você entra de novo. Ótimo. Queridos irmãos, então boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar os irmãos para estarmos lendo um texto que está lá em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo de número 3, diz assim: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Vou ler novamente porque está relacionado ao que nós vamos tratar hoje. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Vamos estar orando, irmãos. Senhor Deus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos acompanhe nesta noite, nesse tempo que nós iremos desfrutar aqui em tua presença, aprendendo um pouco mais do Senhor e da tua palavra. Que seja um tempo de edificação e de crescimento para as nossas vidas. Ó Deus, que ao final do estudo, os irmãos possam também estar participando, eles possam estar fazendo as suas anotações, ó Deus, e no final também dando uma palavra, Senhor, que também venha a edificar os nossos corações. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Então, irmãos, vocês estarão vendo aí o nosso estudo de hoje. Já está aí na tela para você acompanhar conosco. Nós estamos hoje chegando na nossa 8ª aula sobre o livro Todas as Coisas, não é, para o Bem. Mas estamos chegando ainda no nosso 4º capítulo. Nós já tivemos aí a oportunidade de estudar sobre as melhores coisas que cooperam para o bem, as piores. E o nosso último estudo foi exatamente o porquê que todas as coisas cooperam para o bem do homem piedoso. Então nós vimos que, na verdade, nós temos uma aliança com Deus, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo e que por causa desta aliança, não é, nós podemos confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E hoje, então, nós estaremos tratando no 4º capítulo sobre a questão relacionada ao amor a Deus. E você deve estar se perguntando, por que, pastor, nós vamos tratar sobre esse tema, não é? Porque quando nós nos lembramos do texto que nós estamos estudando, Romanos capítulo 8, 28, nós já tivemos a oportunidade de estudar a primeira sessão, que exatamente sabemos, não é, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, as últimas aulas basicamente foi sobre isso, que todas as coisas estão cooperando para o bem, quer seja para as coisas boas ou más, tudo está cooperando para o bem. Mas o texto continua. E se vocês se lembrarem bem, o texto de Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e aí então ele diz, daqueles que amam a Deus. E termina, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre aqueles que amam a Deus. Por isso que o autor vai tratar sobre esse capítulo com o nome aí, não é sobre o amor a Deus. Porque é exatamente esses que amam a Deus que são então, não é, frutos, não é, de todos esses benefícios. Frutos não, são alvos, não é, de todos esses benefícios, de maneira que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos, então, entender em que momento nós estamos aí de Romanos 8, 28. Já vimos a primeira parte, estamos agora adentrando na segunda parte. As coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam
a Deus. Existem, na verdade, irmãos, pessoas que desprezam a Deus. Existem pessoas que sentem ódio por Deus. Estas pessoas que não amam a Deus, elas não estão debaixo deste privilégio. Qual é o privilégio? O privilégio de que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Este é o pão dos filhos. Ele pertence apenas àqueles que amam a Deus. Uma vez que o amor é o próprio coração e o espírito da religião, eu devo lidar com este assunto, o autor, de maneira mais plena possível. E depois ele vai discutir algumas questões. Mas nesse momento, ele vai tratar sobre 5 coisas importantes concernentes ao amor a Deus. Por quê, pastor? Mais uma vez insisto. Porque aqueles que amam a Deus é que são, então, os privilegiados, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas para começarmos esse estudo, nós precisamos entender, não é, que este amor a Deus que nós vamos tratar agora, na verdade, trata-se de uma resposta ao amor de Deus sobre as nossas vidas. Por exemplo, lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, 1 João capítulo 4, nós podemos ver que desde o versículo 7 do capítulo 4, ele vai falar acerca de um Deus que é extremamente amoroso. Ele vai estar exortando os irmãos a amarem uns aos outros, porque, na verdade, o amor procede de Deus e todo aquele que ama, na verdade, é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a princípio, nós poderíamos talvez pensar que esta iniciativa de amar a Deus talvez partisse de nós mesmos, como muitos pensam. Mas o próprio autor, o apóstolo João, inspirado por Deus no versículo 19, ele vai deixar claro que, na verdade, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o amar ao próximo, uma característica de alguém que é nascido de novo. O amor a Deus, que certamente também é uma característica de alguém, uma evidência de alguém que é nascido de novo. Quando ele está falando do amor e da maneira como nós amamos a Deus e amamos aos nossos irmãos, como demonstramos esse amor, ele vai mostrar que, na verdade, nós só podemos fazer isso porque ele, Deus, ele nos amou primeiro. Isso nos remete, por exemplo, ao texto lá de Jeremias 31, que nós lemos agora há pouco, que fala exatamente de um Deus que nos amou na eternidade e nos atraiu para ele. Então, queridos irmãos, à luz do próprio texto de Romanos 8, 28, não é? Nós vamos ver daqueles que amam a Deus, e ele completa, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus predestinou, aqueles a quem Deus amou na eternidade, aqueles a quem Deus atraiu com o seu amor, esses, então, em resposta ao amor de Deus, são aqueles que amam a Deus e aqueles que estão debaixo deste grande privilégio. Qual é? Saber que todas as coisas cooperam para o seu bem, quer boas ou más. Diante disso, o autor ele trabalha 5 coisas concernentes ao amor a Deus, que nós já entendemos que é uma resposta, não é, do amor que primeiramente nos alcançou. E então só podemos amar a Deus porque na verdade ele nos amou primeiro. Então,
ele vai iniciar falando exatamente sobre a natureza desse amor, para não haver, então, nenhum tipo de equívoco. Ele vai dizer que o amor é uma dilatação da alma, ou uma explosão das afeições, pela qual um cristão suspira por Deus como seu bem supremo e soberano. O amor é para a alma como os pêndulos do relógio. Ele dispõe a alma a correr na direção de Deus, como as asas pelas quais nós voamos para o céu. Pelo amor, nós nos apegamos a Deus. Assim como uma agulha é atraída por uma pedra ímã. Então, é aquela ideia do texto de Jeremias, basicamente, não é? Que o amor de Deus, ele nos atrai. Então, quando o autor trata sobre a questão da natureza desse amor, ele vai mostrar que, como Deus nos amou, não é? Esse amor, então, ele serve como um imã, ele serve como um pêndulo de um relógio que nos faz correr em direção a Deus. Ou seja, aquele que é alvo do amor de Deus, ele certamente será atraído para Deus, de maneira que ele vai demonstrar todo o seu amor ao Deus que lhe amou. Então, o que nós vemos aqui de maneira inicial é que tudo começa, não é? Quando Deus ama este homem, e então este amor vai atraí-lo para Deus, de maneira que ele vai amar a Deus com toda a sua alma, com uma explosão de afeições, ele vai ter Deus como seu bem supremo e soberano. Depois de falar então da natureza, ele vai falar acerca do fundamento do amor a Deus. O fundamento do amor a Deus, segundo o autor, é o conhecimento. Nós não podemos amar aquele a quem não conhecemos. Para que o nosso amor possa ser fortemente direcionado a Deus, nós precisamos então conhecer essas três coisas que há nele. Deixe-me dar um exemplo para você entender melhor, e talvez você possa ter vivenciado isso na sua vida. Quando nós começamos um relacionamento, eu vou dar um exemplo de um casal que está se conhecendo, não é? E ele está ali, aquele jovem, aquela jovem, eles estão se conhecendo, estão se preparando para casar. E quanto mais um vai se relacionando com o outro, vai tendo intimidade com o outro, mais um vai conhecendo o outro, de maneira que eles vão poder direcionar, não é, muito melhor o amor para aquela pessoa amada. Um exemplo: talvez você compre uma caixa de chocolate para a pessoa que você ama, mas esta pessoa que você ama, ela não gosta de chocolate. Na verdade, ela tem até um probleminha, uma questãozinha que faz mal chocolate para ela. Mas você não a conhece ainda tão bem para, não é, saber disso e poder evitar isso. Então você vai tentar demonstrar todo o seu amor presenteando ela com uma caixa de chocolate. Mas na verdade, não é, esta caixa de chocolate não vai ser, não é, muito bem aceita. Por quê? Porque aquela pessoa de fato não gosta, não é, de tal coisa. Então, quando conhecemos a Deus, nós podemos, não é, amá-lo de maneira a glorificar o seu nome, de maneira que nós podemos então alegrá-lo. Então, este conhecimento daquele a quem nós amamos é fundamental. Então, o autor ele vai colocar que sobre este amor a Deus, nós precisamos então, não é, estar ciente de três coisas importantes.
Qual é a ideia dele, como nós vimos? É que para que o nosso amor possa ser fortemente direcionado a Deus, a gente precisa então conhecer, não é, a plenitude, segundo o autor, que existe, não é, nesse amor. Ele cita, por exemplo, Colossenses 1,19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, aquele a quem nós amamos, ele é possuidor de uma plenitude de graça para nos purificar, de uma plenitude de glória para nos coroar. Essa plenitude não é apenas suficiente, mas excessiva e superabundante. Ele é um mar de bondade que não possui limites ou barreiras em suas dimensões. Então, para que o nosso amor possa ser, não é, fortemente direcionado a Deus, nós precisamos saber que esse Deus, ele é pleno em graça, ele é pleno em glória, ele é pleno na sua bondade e em inúmeros outros atributos, pois nele reside toda a plenitude. Mas também existe, não é, algo que o autor chama de liberalidade. Ou seja, Deus tem uma propensão inata para dispensar graça e misericórdia. Ele destila como favo de mel. Apocalipse 22:17 diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, Deus não exige que nos aproximemos dele com dinheiro, mas com apetite. O que é que o autor quer nos mostrar aqui, irmãos, ao falar acerca da liberalidade? É que o nosso Deus, ele é um Deus extremamente gracioso. E ele, então, tem uma propensão inata, ele naturalmente, ele sabe, é um Deus extremamente gracioso e misericordioso, e quem busca, quem precisa, ele dá, ele concede. Então, para que o nosso amor possa ser direcionado a Deus, nós precisamos nos lembrar da liberalidade que existe também no nosso Senhor. E por último, acerca do fundamento, ele trata da propriedade. Ou seja, nós precisamos saber que esta plenitude que há em Deus é nossa, porque este Deus é nosso. Salmo 48:14. Aqui está o fundamento do amor, ou seja, a deidade de Deus e o interesse que nós temos nele. Ele então nos mostra que nós precisamos, quando direcionamos o nosso amor a Deus, conhecê-lo na sua plenitude, na sua liberalidade e lembrar-se que esse Deus, ele é o nosso Deus e por isso ele o trata como uma propriedade nesse sentido, não é? Não fazendo Deus o nosso servo, mas de fato essa ideia de pessoalidade, ele realmente é nosso Deus, esse Deus pleno. Então, irmãos, uma vez que nós entendemos a natureza do amor, nós podemos ver que o fundamento do amor a Deus está fundamentado, não é? O fundamento do amor está fundamentado. O amor a Deus ele está fundamentado no conhecimento. Então, para nós amarmos a Deus, não é? Fortemente, da maneira que lhe agrade, que lhe honre, da maneira a alegrar o coração de Deus, nós precisamos conhecê-lo. Então lembre-se de um Deus que é pleno, um Deus que é extremamente doador, gracioso, um Deus que nos pertence. Certamente isso vai, não é, nos proporcionar um conhecimento para que possamos então direcionar o nosso amor a Deus fundamentado, não é, naquilo que nós podemos conhecer dele. Então o autor, em terceiro lugar, depois da natureza,
fundamento, ele vai falar sobre os tipos de amor. E sempre que a gente fala de tipo de amor, a gente vai se lembrar do eros, do filéu, lá do grego. Não é isso que ele vai tratar aqui. Na verdade, ele vai classificar, não é, este amor em três tipos. O primeiro tipo do amor que ele classifica é o amor de apreciação. Ele diz assim, e olha que interessante, quando nós atribuímos um alto valor a Deus e o consideramos como sendo o bem mais sublime e infinito, nós estimamos a Deus de tal maneira que, se tivermos a Ele, nós não ficaremos preocupados, ainda que todas as demais coisas nos faltem. E aí ele dá um exemplo, né? As estrelas desvanecem quando o sol aparece. Todas as criaturas desvanecem em nossos pensamentos quando o sol, não é, da justiça brilha em pleno esplendor. Ou seja, olha que amor, não é, belo. É esse tipo de amor que nós precisamos ter para com o nosso Deus. Um amor que atribui a Deus o mais alto valor. Um amor que considera Deus o bem mais sublime e infinito. Um amor que nós estimamos Deus de tal maneira que, se nós tivermos a Ele, nos basta. Então é esse o amor que ele fala como sendo o amor de apreciação. Mas também existe um amor de satisfação e deleite. Um homem se deleita no seu amigo a quem ama. Assim também a alma de quem ama a Deus se alegra nele como seu tesouro e descansa nele como o seu centro. O coração está de tal maneira apegado a Deus que não mais deseja coisa alguma. Como foi citado lá, não é, em João 14,6, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Era a convicção de aqueles discípulos que eles tinham, não é, de que a beleza do Pai, não é, proporcionaria para eles a satisfação e o deleite, de maneira que mais nada eles desejariam, não é, somente o Pai. Então, se nós precisamos, né, se existe esse amor, esse tipo de amor que ele chama de apreciação, existe esse tipo de amor também que deve nos acompanhar como crentes no relacionamento com Deus. É um amor de satisfação e de deleite. É aquele amor que se alegra em Deus, que tem Deus como o seu grande tesouro, o seu Deus lhe satisfaz, o seu Deus, não é, o seu maior desejo. Então você se deleita em Deus diante, não é, do seu ser, diante da beleza que ele tem. É quando ele termina dizendo que existe um amor de benevolência. Como assim, pastor? Esse amor está ligado a uma disposição, não é, de agirmos em favor da causa de Deus. Aquele que tem estima e afeição por seu amigo deseja a ele toda a felicidade. Assim também nós demonstramos amor a Deus quando temos esta boa disposição. Nós desejamos que o seu interesse prevaleça. Nossos votos e orações são para o seu nome, para que o seu nome seja honrado, para que o seu evangelho, não é, que é o bordão de sua força, floresça, dê frutos, assim como a vara de Arão. Ou seja, a Deus, ele deve ser alvo da nossa apreciação, ele deve ser alvo da nossa satisfação e deleite, ele deve ser alvo também da nossa benevolência. Quando nós temos em nosso coração uma disposição em favor à causa de Deus,
que nós sabemos, não é, que a nossa afeição por Deus é tão grande que nós queremos, humanamente falando, vê-lo feliz. Nós desejamos que o interesse dele prevaleça. Nós desejamos que o nome dele seja honrado. Então, aqueles que foram alvos do amor de Deus, eles agora amam a esse Deus. Fundamentados no conhecimento que eles têm desse Deus, eles agora amam a Deus, demonstrando apreciação, satisfação, deleite e benevolência, que são os tipos de amor tratado pelo autor Thomas Watson. É quando chegamos nas propriedades do amor. E aqui, quem sabe, deste capítulo, não é uma das partes mais práticas, porque aqui ele vai mostrar exatamente como esse nosso amor deve ser. E então nós poderemos refletir um pouco mais sobre como nós temos amado a Deus, como nós estamos demonstrando o nosso amor para com Ele. O autor vai nos lembrar que o nosso amor a Deus deve ser íntegro. E assim, no que concerne ao sujeito, ele deve ser de todo o coração. Diz o texto lá em Marcos 12:30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Deixe-me lembrar você de algo. No Antigo Testamento, nós vemos e aprendemos, por exemplo, que quando um sumo sacerdote ele iria se casar, não é? Ele não poderia, por exemplo, se casar com uma viúva, assim como ele também não poderia se casar com uma meretriz, segundo a lei do Antigo Testamento. E você sabe por que isso? É fantástico, porque ele, como sumo sacerdote, ele não poderia se casar com uma viúva, porque ele não teria desta viúva o amor, não é? O seu primeiro amor, por assim dizer. Então, ele não poderia se casar com a viúva porque não teria desta viúva o seu primeiro amor, pois ela já teve um outro. Assim como ele também não poderia se casar com uma meretriz, pois ele não teria dela todo o seu amor, porque ela iria amar ele, já amou outros e talvez ainda amasse alguns, não é, durante aquele relacionamento. Então isso é fantástico, porque o que nós estamos vendo aqui, aprendendo, é que Deus, ele quer possuir todo o nosso coração. E é esta a ideia deste amor íntegro. Deus não quer simplesmente ser um hóspede de um determinado aposento do nosso coração e da nossa alma. Não, não é isso. Ele quer todos os aposentos. Ele quer todo o coração. Então, neste sentido, o nosso amor deve ser íntegro. Ele também diz que o nosso amor a Deus deve ser sincero. É interessante que, me permita, voltando ainda para a integridade, que realmente nós não, muitas vezes, nós não demonstramos este amor realmente íntegro para com Deus. Não é? Será que nós amamos a Deus realmente de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força? Será que nós não estamos como que aqueles que se casaram com viúvas, não é? Que amam a Deus, mas não é um primeiro amor? Ou como aqueles que se casaram com a meretriz, não é? Que não desfrutam também da sua totalidade? Enfim, nós precisamos e devemos ser íntegros. Ele nos amou, nós o conhecemos, de maneira que nós agora o apreciamos, nós nos deleitamos nele,
nós estamos dispostos a amá-lo de todo o nosso coração. Então, esse amor deve ser, de fato, íntegro, porque ele nos amou primeiro. O nosso amor a Deus também deve ser sincero. Efésios 6:24 diz: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso amor a Deus é sincero quando é um amor puro, quando é um amor sem interesse. Vocês já observaram que muitas pessoas, eles amam a Deus porque Deus, não é, proporciona para eles certos benefícios, porque Deus proporciona para eles, não é, certos favores. Então, estas pessoas, elas estão amando muito mais a Deus por aquilo que Deus está dando a elas, do que pelo que Deus é, pelo seu ser, pelas suas excelências. Então, a ideia de um amor sincero é um amor, não é, que nós devemos ter, não é, por Deus, por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele nos concede. O amor a Deus não é um amor mercenário. Imagine uma mãe. Será que uma mãe paga o filho para que o seu filho a ame profundamente? Não. Assim também a nossa alma, o nosso ser, deve ter um amor profundo por Deus, não por aquilo que Ele está dando, mas por quem Ele é. Então nós o amamos pela sua beleza, pela sua formosura, pelo seu ser. Este é um amor sincero. Irmãos, muitas vezes nós estamos distantes de demonstrar esse tipo de amor. Às vezes nós temos um amor, não é, sincero, muito mais com os nossos próximos do que com o nosso Deus. Então, o nosso amor deve ser de fato sincero. O autor diz que o nosso amor também deve ser fervoroso. Segundo o autor, a palavra hebraica para amor significa ardência de afeição. Os santos devem ser serafins, queimando em puro amor. Amar alguém friamente é o mesmo que não amá-lo. Ah, eu não sei quem já experimentou, não é, uma afeição fria, não é? Quando eu comecei a me relacionar com Poliana, Sila, não é? Nos preparando para o casamento, né? É interessante porque não é, não existia, não é, um amor frio, apático. Não, não é? Podemos até brincar aqui e dizer, né? É, tínhamos que tomar cuidado, não é, para que não fosse tão fervoroso, não é, o amor naqueles dias. Por quê? Porque o amor, ele é fervoroso, ele incendeia realmente o coração, não é, daquele relacionamento. E é interessante, irmão, sabe por quê? Porque nós devemos ter esse fervor, não é, para com Deus. Mas nós estamos amando muito as coisas transitórias, quando o amor pelas coisas transitórias deveria ser um amor completamente indiferente. Pois o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 7,30, mostrou que de fato nós não deveríamos amar estas coisas. Mas em relação a Deus, não existe um amor indiferente. Não deve haver um amor frio. Eu me lembro lá de Cantares 2,5, que traz a imagem de uma esposa que está desfalecendo de amor pelo seu esposo, que ali era Cristo. Então, será que estamos tendo este tipo de amor, ou melhor, estamos demonstrando, não é, como propriedade do nosso amor a Deus, este amor fervoroso? Ou o nosso amor é um amor frio, não é, que é o mesmo de não amá-lo?
Nosso amor a Deus deve ser ativo. Ele é como fogo, o qual é o mais ativo dos elementos. A isso o apóstolo chama o trabalho do amor em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. O amor não é uma dádiva preguiçosa. Ele torna a mente disposta para estudar a Deus e os pés para correrem no caminho dos seus mandamentos. O amor de Cristo nos constrange. Pretensões de amor são insuficientes. Ou seja, o amor não é aquele simplesmente que é falado, aquele amor que está na ponta da língua, mas é um amor que está na ponta dos dedos. É isso que o apóstolo chama do trabalho, não é, do amor. É um amor que está disposto a se gastar, se doar por aquela pessoa amada. É um amor que está disposto, não é, a, a trabalhar. É um amor que está disposto a fazer o que for necessário, não é? É um amor que não é um amor preguiçoso, mas é um amor ativo. É isso que ele nos ensina. Será que realmente nosso amor por Deus é um amor que nós temos nos deixado se gastar por ele? Ou estamos, não é, vivenciando um relacionamento com Deus onde, diante de tanta, não é, bênção das dádivas que Deus nos concede, nós somos extremamente preguiçosos em investir nesse relacionamento e de sermos ativos, não é, para amar ainda mais esse Deus e demonstrar o amor por ele. O nosso amor deve ser ativo. O nosso amor a Deus é liberal. Não liberal no sentido, não é, do liberalismo teológico e de outras questões. Vamos entender melhor. Ele possui provas de um amor, não é, a conceder. Ou seja, a caridade é benigna. O amor não apenas possui uma língua suave, mas um coração benigno. O coração de Davi estava inflamado de amor a Deus, de modo que ele não iria oferecer a Deus aquilo que não lhe custasse nada. O amor não é apenas cheio de benevolência, mas de beneficência. O amor que dilata o coração nunca fecha as mãos. Quando ele fala de um amor a Deus que é liberal, ele está falando nesse sentido de um amor que ele não é simplesmente benevolente, mas é um amor beneficente. Ou seja, é um amor que vai ser o olho dos cegos, é o amor que vai ser o pé dos aleijados, é um amor, não é, onde o homem está disposto a dar aquilo que custa, aquilo que custa. Alguns dizem amar a Deus, mas o seu amor, por exemplo, é aleijado de uma mão. Eles nada dão para as boas aplicações no reino e na sua obra. Então, o amor a Deus, não é? O nosso amor a Deus deve ter esta propriedade também. Devemos ter um coração benigno e oferecer a Deus também aquilo que nos custa, não é? E nós fazemos isso com liberalidade. Ele também vai dizer, irmãos, que o nosso amor é peculiar. E aqui estamos já concluindo as propriedades. O nosso amor a Deus é peculiar, irmãos. Aquele que é um amante de Deus tem por ele um amor tal que não concede ele a mais ninguém. Assim como Deus tem por seus filhos uma espécie de amor que não concede aos ímpios, um amor eletivo, de adoção, assim também um coração gracioso tem por Deus um amor tão distinto e especial, do qual ninguém pode compartilhar. 2 Coríntios 11, versículo 2 diz: Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo.
Paulo, ele usa a imagem, por exemplo, de uma mulher, não é, casada, não é? Uma mulher que estaria ali para ser entregue ao seu marido. Não é? E é interessante você pensar que a mulher, ela vai se doar, ela vai se unir àquele marido, de maneira que ela não vai dividir o seu amor com mais ninguém. O seu marido é dela, ela é do seu marido, e ela não vai dividir este amor conjugal com ninguém. O amor é dele, é do marido. Assim também nós, crentes, desposados, poderíamos usar esta expressão, com Cristo, o nosso amor deve ser a Ele. É um amor incomunicável a qualquer outro. Nós devemos amá-lo com toda a nossa alma. É interessante porque é um amor totalmente distinto, peculiar. Lá em Cantares 4:12 fala, não é, do jardim fechado, diz: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. Ali o autor estava falando, não usando a linguagem ali de um relacionamento entre marido e mulher, de um crente cujo seu coração é o jardim desse senhor, do seu esposo, e que ele tem a chave desse jardim em suas mãos, para que ninguém entre, exceto Cristo. É a ideia, e aqui eu não quero que você, entenda onde estamos aplicando esse texto. Não estamos defendendo nenhuma visão arminiana da coisa, mas simplesmente mostrando o seguinte: este coração aqui é dele, e tão somente para ele é esse amor, esse amor. Então, o nosso amor a Deus, ele é peculiar. Nós não amamos a Deus da mesma maneira que nós amamos os nossos filhos. Nós não deveríamos amar a Deus da mesma maneira que amamos os nossos pais ou a nossa esposa. Não, nós não deveríamos. E por último, ele vai mostrar dentro dessas propriedades do amor que o nosso amor a Deus é permanente. Ou seja, o verdadeiro amor ferve e transborda, mas ele não desiste. O amor a Deus, à medida que é sincero e sem hipocrisia, é também constante e sem apostasia. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem as doces águas do prazer, nem as águas amargas da perseguição. E eu acho isso fantástico, porque às vezes as pessoas se perguntam, não é, se as pessoas perdem a salvação. Né? Queridos, os exemplos que nós temos na Bíblia, não é, de pessoas que, digamos assim, se perderam, não é, foram pessoas que apostataram. E tais pessoas que apostataram da fé, elas, de fato, nunca foram amadas por Deus. Esse é o entendimento da teologia bíblica. Por quê? Porque aqueles a quem Deus amou, Deus não os abandona, no sentido de que eles vão se perder e vão cair da graça. Então, o autor, pensando nessas questões, ele vai mostrar que o nosso amor a Deus, ele é permanente. É um amor que é sincero, é um amor que é sem hipocrisia, mas também é um amor que é constante. Ou seja, dia após dia nós temos essa constância, essa disposição de não, nós amamos a Deus, nós queremos amá-lo cada vez mais, nós queremos demonstrar esse amor. É esta a ideia, então. Até mesmo porque, se lêssemos o texto de Romanos 8, um pouco mais lá para frente, nós veríamos que nada poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, à medida que o amor de Deus permanece em nossos corações, esse amor também nosso para com Deus, ele é constante e sem apostasia. Então, irmãos, nós vimos a natureza do amor,
Deus, ele nos amou, nos atraiu, e agora nós o amamos. Então, esse amor, ele se fundamenta no conhecimento que nós temos pelo nosso Deus, e esse conhecimento que nós temos pelo nosso Deus, ele é manifestado, digamos assim, alguns tipos, ele deve apresentar algumas características. É um amor que não é de deleite, de satisfação, de benevolência, de apreciação. E dentro desse amor, ele contém propriedades que nós vimos anteriormente, que é exatamente relacionado, não é, a todos esses pontos que nós vimos, que o nosso amor deve ser sincero, fervoroso, ativo, liberal, peculiar, permanente e outros como nós estudamos. E então, por fim, qual é a medida desse amor? Até que ponto, então, nós amamos? Até onde nós devemos ir? Nós devemos amar a Deus acima de todos os outros objetos. Diz lá no Salmo 73, 25, na terra não há quem eu deseje além de ti. A alma que enxerga uma supreeminência de Deus e admira nele aquela constelação de todas as excelências, essa alma está imbuída de amor a ele no mais elevado grau. Ou seja, a alma que realmente enxerga a Deus de maneira que ele está de fato acima de tudo e de todos, como uma constelação que brilhasse nos seus olhos de extrema excelência, beleza e prazer. A alma desta pessoa está completamente empenhada, constantemente, não é, a amá-lo no mais elevado grau que nós podemos imaginar. Então, Deus, ele deve ser amado no mais elevado grau que nós poderíamos imaginar. Ah, pastor, mas até mesmo sobre os relacionamentos, sim, nós devemos amar a Deus mais do que os relacionamentos. Assim como no caso de Abraão, vocês lembram Abraão oferecendo Isaac? Isaac, o filho da velhice, o filho prometido. Não há dúvidas o como Abraão amava completamente aquele filho. Eu vendo hoje a alegria do meu irmão ao segurar as bebezinhas e de Kelly, não é? E a gente consegue ver assim nos olhos, sabe? No gesto, o amor, a alegria. Eu fico imaginando Abraão, que não sentia também por Isaac. E Deus disse, olha, toma o teu filho, teu único filho Isaac. E ele requer então Isaac, a vida de Isaac, não é? Como um teste aquele homem de Deus. Mas podemos ir mais além. Eu quero ler com você o que o autor diz aqui. É extremamente importante e significativo quando falamos acerca dos relacionamentos. Por quê? O nosso bendito Salvador fala acerca de odiar pai e mãe. Se vocês se lembram lá em Lucas 14, versículo 26, Jesus fala exatamente que aquele que quer segui-lo, aquele que quer ser seu discípulo, o amor, não é, desse discípulo por ele deve estar acima do pai e da mãe. Então ele não está dizendo que você deve desonrar o seu pai ou a sua mãe, não é? Mas aí a ideia de que o seu amor, não é, a Deus, o seu serviço a Ele, a sua preocupação com a sua glória, enfim, certamente está acima, não é, até mesmo deste relacionamento de pai e de mãe. Então ele diz: Cristo não desejava que fôssemos antinaturais, mas se os nossos relacionamentos mais íntimos se põem em nosso caminho e nos apartam de Cristo, então ou nós devemos afastar-nos dele ou ignorá-los. Embora algumas gotas de amor possam respingar sobre nossa família e nossos parentes, ainda assim toda a torrente deve correr para Cristo. E eu quero ler com você isso aqui. Se você estiver vendo na tela aí, leia, não é? Olha só.
Relacionamentos podem repousar em nosso peito, mas Cristo deve repousar em nosso coração. Então, sim, nós iremos amar o nosso pai, a nossa mãe, mas enquanto gotas de amor respingam sobre eles, deve haver uma torrente de amor para o nosso Cristo, para o nosso Deus. Então, ele também deixa claro que além dos relacionamentos, nós devemos amá-lo até mesmo, não é, acima do nosso patrimônio, das nossas posses. Ele falando lá de Hebreus 10:34, aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, falando acerca dos crentes que serviam a Cristo, que foram perseguidos, que perderam as suas casas, os seus bens, os seus empregos. Ele diz, olha, eles aceitaram com alegria perder aquilo. E por quê, irmãos? Porque eles amavam mais o seu Senhor do que aquelas coisas. Eles estavam felizes de possuírem algo para perder por Cristo. Se o mundo inteiro fosse posto de um dos lados da balança e Cristo do outro, Cristo pesaria mais. É assim conosco? Será? Possui de fato Deus o aposento mais elevado em nossas afeições, meus amados irmãos? Quando o amor de Deus assume o controle do coração, todos os outros amores ficam suspensos e se tornam como nada em comparação a tal amor. Então, irmãos, o que nós vimos esta noite é que todas as coisas cooperam para o bem. Boas, ruins, tudo está cooperando para o bem. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com este povo. Coopera para o bem de quem, pastor? Daqueles que amam a Deus. Na natureza deste amor, Deus nos amou, e então isso nos atraiu para Ele. E agora nós temos todo o desejo e a disposição para amá-lo. Dentro do fundamento, nós procuramos conhecê-lo, para poder então direcionar todo o nosso amor a Ele. Dentro deste amor, vai haver características como apreciação, deleite, satisfação e benevolência. E não podemos nos esquecer das propriedades deste amor, que é de responsabilidade de cada um de nós. E quando falamos da medida, ele deve ser no mais elevado nível, até mesmo sobre os nossos relacionamentos e sobre as nossas posses. A pergunta que eu faço para você é se realmente você tem respondido ao amor de Deus da maneira como deveria. É tão gracioso saber que aqueles privilégios de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, que é sobre a vida daqueles que são amados por Deus. Mas o texto fala daqueles que amam. A grande questão é, será que vemos em nossas vidas as evidências, os frutos, por meio da maneira como nós demonstramos o nosso amor a Deus, que realmente estamos debaixo desta grande promessa? Que promessa, pastor? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ah, querido irmão, que o bom Deus nos desperte como igreja do Senhor, à luz de tão grande privilégio de ser amado por Ele, de realmente amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, acima de tudo, acima de todos,
Deus deve ser, então, não é, amado por nós, pela Igreja do Senhor. Se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos, não é, dando continuidade, então, aos nossos estudos e veremos, então, o que se segue. Sim, daqueles que são amados, mas o texto termina, daqueles que são chamados segundo, não é, o propósito de Deus. Precisamos entender também um pouco mais acerca desta verdade. Querido irmão, eu quero orar, agradecer a Deus por esta noite, e então eu encerro a gravação para vocês ficarem mais à vontade, tá bom? E depois a gente conversa um pouco acerca do que foi, não é, ensinado hoje. Coloca o teu nome no chat, não é, para a sua participação, tá bom? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por este tempo que nós podemos ter já até agora, Senhor, de estudo da tua palavra e sermos extremamente desafiados, ó Deus, sobre a maneira como nós devemos, ó Deus, amá-lo em resposta, não é, à maneira como o Senhor nos amou. Ó meu bom Deus, aplica esta palavra aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor fale poderosamente ao coração da tua igreja. Que esse não seja simplesmente mais um estudo, mas um estudo, ó Deus, que veio, ó Deus, nos constranger, que veio nos desafiar, que veio nos transformar, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço pela vida de cada um desses teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Queridos irmãos,